Olá! Nessa aula vamos falar sobre o sistema de amortização francês, também conhecido como tabela Price, que é utilizado geralmente em financiamentos de bens de consumo. Esse é um método usado em amortizações de empréstimos cuja principal característica é apresentar prestações ou parcelas iguais. O método foi apresentado em 1771 por Richard Price, em sua obra Observações sobre Pagamentos Remissivos. O método foi idealizado pelo seu autor para pensões e aposentadorias. No entanto, foi a partir da Segunda Revolução Industrial que sua metodologia de cálculo foi aproveitada para cálculos de amortização e empréstimos. A tabela Price usa o regime de juros compostos para calcular o valor das parcelas de um empréstimo. E dessa parcela, qual é a proporção relativa ao pagamento dos juros e da amortização do valor emprestado. Vamos a um exemplo. Um empréstimo de R$1.000 com taxa de juros de 3% ao mês a ser pago em 4 parcelas mensais. Para calcular o valor da parcela, deve-se usar a fórmula de juros compostos combinada com a da progressão geométrica, resultando nesta fórmula. PMT igual a PV vezes I dividido por 1 menos 1 dividido por 1 mais I elevado a N, onde PMT, derivado do inglês payment, é o valor da parcela. PV é o valor presente, I é a taxa de juros e N é o número de períodos. No caso do exemplo, substituindo as variáveis da equação pelos valores conhecidos, encontramos o valor da parcela, que é de R$ 269,03. Observe, nesse exemplo, um mês depois do empréstimo, o saldo devedor aumentou 3%, indo para R$ 1.030. Mas como ocorreu o pagamento de R$ 269,03, o novo saldo devedor passa a ser R$ 760,97. Nesse caso, o pagamento da parcela cobriu os juros de R$ 30 que foram gerados neste período e também amortizou R$ 239,03 do valor emprestado. Salientando que cada amortização é calculada subtraindo-se o novo saldo devedor do saldo anterior a este, sem atualização dos juros. O mesmo ocorre nos meses seguintes. Porém, como o saldo devedor diminui a cada mês, o valor das parcelas relativo ao pagamento dos juros é decrescente, conforme podemos visualizar no gráfico. Agora vamos comparar a tabela Price com um dos sistemas de amortização mais utilizados no mercado em geral e nos bancos. Trata-se do sistema de amortização constante, o SAC. Observe o exemplo. Vamos utilizar um financiamento de R$ 10.000 em 5 prestações mensais, considerando juros compostos e efetivos de 2% ao mês nos dois sistemas. Nessas tabelas, observe que temos 5 colunas. Na primeira está o período mês a mês. Na segunda, temos o valor das prestações. Na terceira coluna, o valor dos juros. Na quarta, o valor de cada amortização. E na quinta coluna, temos o saldo devedor. Observe também que na última linha, temos os valores totais correspondentes a cada coluna. No sistema francês ou tabela Price, as prestações são constantes e calculadas segundo uma série uniforme de pagamentos. Todas as 5 no mesmo valor. O valor amortizado é crescente ao longo do tempo, ao contrário dos juros, que decrescem proporcionalmente ao saldo devedor. Já no SAC, há um comportamento constante no valor das amortizações,
e decrescente no valor das prestações, assim como nos juros. O saque é amplamente utilizado para financiamentos bancários de longo prazo, como de imóveis, por exemplo. Comparando os dois sistemas, não podemos dizer que um tem mais vantagens que o outro. Se por um lado, no saque iniciamos pagando prestações maiores que as do Price, por outro, elas diminuem com o tempo. O total de juros pagos, apesar de no exemplo dado ser maior no Price, é praticamente o mesmo que no saque. Sendo assim, optar por um ou outro depende do planejamento financeiro do solicitante.